Vamos ver o tópico 2, então, proclamada pelos que a ouviram. Essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor e posteriormente por aqueles que a ouviram, como está aí no versículo 3. Fica evidente nesse texto que o autor não foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, mas receber a palavra por meio dos que a ouviram. Mesmo não tendo recebido a palavra de Deus diretamente do Senhor, o autor não tem dúvida de que a mensagem apostólica era essencialmente a mesma palavra de Deus. Esse fato deveria fazer com que os crentes fossem mais diligentes na observância dos preceitos neotestamentários. De fato, a palavra bebaiô, aqui traduzida como confirmar, tem o sentido de algo que transmite segurança e confiança. Em outras palavras, o que o Senhor anunciou, que posteriormente foi proclamado por testemunhas oculares, deve servir de fundamento da nossa fé. Então veja só que o autor aos Hebreus está dizendo, olha, essa mensagem do Evangelho, pela qual mensagem vocês foram salvos, ela foi anunciada primeiro pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho. Então Jesus é que começou a anunciar essa mensagem. E Jesus começou a anunciar a mesma mensagem que antes João Batista começou a anunciar. Arrependei-vos, né? Jesus já começou dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus, então, pregou o Evangelho, e esse Evangelho sendo confirmado por Deus. E depois o que? Veio a igreja, né? Vieram os apóstolos. Quando Jesus morre e ressuscita, os apóstolos vão continuar pregando a mensagem que Jesus pregava. A pregar a mensagem do arrependimento do pecado e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então eles vão pregando essa mensagem. E ela é verdadeira. Então eles ouviram direto de Jesus. Então o autor dos Hebreus ouviu esta mensagem do Evangelho pregada por esses apóstolos e por esses primeiros discípulos aí de Jesus. E ele viu que era o quê? A verdade. As pessoas realmente aceitavam e eram transformadas. Deus também autenticava. Então ele viu, é verdade essa mensagem. Então vocês fiquem atentos a esta salvação, porque realmente ela veio de Deus. Então ela começou a ser pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus mesmo, e continuou sendo pregada agora pelos apóstolos de Jesus Cristo e agora pela igreja, né, de Jesus Cristo, por pessoas representantes de Jesus na terra. Tópico 3, confirmada pelo Espírito Santo. A mensagem que primeiramente for anunciada pelo Senhor e testemunhada pelos que a ouviram, foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Nesse aspecto, as traduções distribuições feitas pelo Espírito Santo ou distribuições do Espírito Santo, Hebreus 2:4, expressam bem o que o autor quis dizer. O Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre e sinal operados na história do povo de Deus, tanto do passado quanto do presente. O autor quer chamar a atenção de seu público leitor mais uma vez para a importância da mensagem recebida, ou seja, ela fora também testemunhada de uma forma concreta e palpável pelo Espírito Santo por intermédio da distribuição de seus muitos dons. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, pregou, os seus apóstolos e discípulos continuaram pregando e dizendo que quem pregou foi Jesus, e isso era confirmado por todos. Agora, tem mais alguém que vai confirmar essa mensagem e vai autenticar, dizendo, é realmente a mensagem de Deus, é realmente a mensagem de salvação. É o Espírito Santo agora. O Espírito Santo vem confirmando, vem dando o quê? Poder para que aqueles que pregassem o Evangelho fizessem os mesmos sinais, prodígios, maravilhas, né, que Jesus fazia. Mesma coisa, os milagres que Jesus fez. Então, a igreja continua fazendo. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós, a igreja. Então, o Espírito Santo
continua testificando. Esta palavra é a palavra de Deus. E eu vou mostrar que é a palavra de Deus. Eu vou mostrar de que maneira? Eu vou autenticar, eu vou o quê? Comprovar pelo poder que está em mim, o Espírito Santo está dentro de mim. Então o poder que está nele vai ser demonstrado, vai ser manifestado. Vai comprovar o quê? Vai comprovar que a palavra que eu estou pregando é a palavra que veio de Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro. O que mais? O Espírito Santo vai o quê? Comprovar que eu estou no reino de Deus, que eu pertenço ao reino de Deus, que eu fui escolhido por Deus para pregar esse Evangelho. Olha só, os sinais, os prodígios, maravilhas, comprovam que a palavra de Deus, comprova também o ministério daquele que está pregando, se foi escolhido por Deus ou não. Então, olha só, existe uma escolha eclesiástica, homens escolhem as pessoas, mas existe também o que? A escolha de Deus. A primeira escolha tem que ser de Deus. Ninguém pode ser colocado no ministério da igreja sem ter sido chamado por Deus, escolhido por Deus. E como é que nós vamos saber que ele foi chamado, foi escolhido por Deus? Existe o quê? Uma comprovação do Espírito Santo, com sinais, prodígios e maravilhas. E aí o que nós estamos vendo na igreja hoje? Parece que a comprovação de um ministério passou a ser dinheiro. Então quem dá dinheiro para a igreja, quem dá um bom dízimo, uma boa oferta, quem arranja uma verba para a igreja, então esse é que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. Esse é para ser líder da igreja. Olha só como é que está a situação da igreja hoje. Então o materialismo está acima da espiritualidade. Então líderes que estão vendendo as suas almas a Mamon. Veja só. Então o Deus dessas pessoas é o dinheiro. Cuidado, cuidado, igreja, com o rumo que já vai. Cuidado. Então tomemos cuidado. Deus existe, o Espírito Santo mora em nós. E ele confirma o ministério, confirma a palavra que está sendo pregada, com sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo diz assim, olha, meu apostolado foi confirmado por Deus entre vós, com sinais, prodígios e maravilhas. Pedro pregando disse, olha, esse Jesus que eu estou pregando aqui, ele foi autenticado por Deus entre vós, com sinais, prodígios e maravilhas. Parte 2 agora, uma salvação necessária. Tópico 1, por intermédio da humanização do Redentor. Tópico 2, por meio do sofrimento do Redentor. Tópico 3, por intermédio da glorificação do Redentor. Tópico 1, então, por intermédio da humanização do Redentor. Na seção dos versículos 5 a 9, o autor toma o Salmo 8 como pano de fundo do seu argumento. Salmos 8, 4 a 6. Nesse aspecto, ele segue a Septuaginta, que usa o termo anjo, em vez do texto massorético, que traz a palavra Deus. Na mentalidade judaica, da qual o autor participa, o homem foi feito como coroa da criação, e a ele foi confiado todo o domínio. Todavia, devido à queda, esse domínio fora perdido. Na mente do autor dessa escritura, portanto, o Salmo 8 não pode se aplicar a Adão, nem tampouco à raça pós-queda, mas a Jesus, o Messias, que por meio da cruz veio restaurar a humanidade caída. Vamos ler para você então o Salmos 8, para você entender melhor. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Glória a Deus. Olha só. Então, o autor aos Hebreus, ele usa o Salmo 8, que não era considerado um salmo messiânico pelos judeus. Ou seja, eles não achavam que isso se referia ao Salvador.
Mas o autor aos Hebreus aplica esse salmo exatamente sobre o Messias. Ele diz então que o cumprimento desse salmo está em Jesus Cristo. E ele vai dizer agora que esse salmo fala de um homem perfeito. Qual o homem perfeito? Não existe outro homem mais perfeito do que Jesus. Então, quando ele se faz homem, então ele é a perfeição humana. Não se refere a Adão, porque Adão era um homem mortal e também pecou. Então se refere a Jesus porque se fez homem, mas nunca pecou. Então um homem perfeito, obediente em tudo a Deus. Então aqui vai dizer o quê? Que este homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Era necessário que em tudo ele se tornasse como os homens, para que pegasse o pecado de todos sobre ele e morresse na cruz no lugar de todos. Acontece que esse homem nunca deixou de ser Deus. Olha só. Então, por causa da paixão, da morte, por causa dessa crucificação, ele se fez homem menor do que os anjos, porque os anjos não morrem. Então ele se fez aí como homem capaz de morrer. Por isso, pouco menor do que os anjos. Então o que? Na sua humanidade, como homem. Então aí o segredo está aí, interessante. Porque ali estava Deus. Então Deus é o Criador dos anjos. Agora, então na parte humana, ele se tornou menor do que os anjos, para poder morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então veja só, porque se ele não se tornasse menor do que os anjos, sujeito à morte, como é que ele ia morrer por nós? Se ele não se tornasse menor do que os anjos, capaz de morrer. Então, ele se tornou homem, semelhante aos homens em tudo, até na morte. Então, Jesus como homem. Não se esqueça de que Jesus nunca deixou de ser Deus. Então, na sua humanização, ele se torna menor do que os anjos. E o Salmo aí, exatamente 8, versículo 4, diz: homem mortal. Por isso é que ele é menor do que os anjos, porque ele se torna mortal, capaz de morrer. Mas diz que de honra e de glória o coroaste, ou seja, quando Jesus executa a sua obra na terra, morrendo por nós, que ele ressuscita, ele vai ao céu, ele agora vai se assentar à direita do Pai. Então ele é Deus mesmo, ele é coroado agora, ou seja, ele agora é reconhecido como Deus. Veja bem, e ele diz, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Olha só. Então ali existe um homem, corpo de homem, ressuscitado, glorificado, assentado à direita de Deus, e todo o poder foi dado a ele, no céu e na terra. Ele é Deus mesmo. Então, primeiro, a salvação é necessária por intermédio da humanização do Redentor. Então, ele se fez homem. Em segundo lugar, agora, então, tópico 2, por meio do sofrimento do Redentor. Então, para o judeu do primeiro século, era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos se ele morrer em uma cruz? O autor de Hebreus usa o versículo 5 do Salmo 8 para explicar esse aparente paradoxo. Sim, argumenta ele, Jesus de fato foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua humanização. Os intérpretes entendem que as palavras pouco e pouco tempo, Hebreus 2, 7, 9, podem denotar posição ou tempo. Em outras palavras, Jesus se tornou menor que os anjos enquanto vivia os limites da condição humana e experimentou o sofrimento advindo desse estado de humilhação. Todavia, foi por meio deste mesmo sofrimento de Cristo que os homens tornaram-se livres. O que quer dizer isso aqui então? Quer dizer o seguinte, que por causa da salvação dos homens, só tinha uma maneira de Jesus salvar os homens. Ele deveria morrer no lugar dos homens, levando os seus pecados, os pecados de todos sobre ele. Jesus nunca pecou, mas ele pegou o pecado de todos os homens sobre ele. Então ele morreu a nossa morte, em nosso lugar. Então ele não poderia morrer porque ele nunca pecou. O salário do pecado é a morte, mas ele nunca pecou. Mas então ele pega o pecado de todos sobre ele e agora ele vai morrer a nossa morte, em nosso lugar. Então, por esse período de tempo que ele nasce na terra como homem e vive como homem,